E aí pessoal do canal do YouTube do Dr. Tiago, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo de ventilação mecânica e hoje, seguindo aquela nossa sequência do porquê dos parâmetros protetores utilizados na ventilação. E hoje nós vamos falar o porquê da pressão de platô abaixo de 30. Bom, então, para a gente poder falar um pouco sobre esse tema, a gente vai ter que fazer uma breve revisão do que seria a engenharia dos materiais, ok? Então, quando a gente pensa no corpo elástico, a gente sempre imagina uma mola onde vamos fazer o deslocamento e ela vai voltar para a sua posição inicial, como falamos em alguns vídeos anteriores a respeito da lei de Hooke. Isso, pessoal, é através de uma deformação elástica que acontece nos corpos elásticos. Então, nesse período de uma curva de stress, o stress é a pressão aplicada em um corpo e o strain é o deslocamento promovido por essa pressão. Numa curva de stress e strain, quando uma pressão é aplicada, há um deslocamento desse corpo. Essa mola, esse tecido elástico, ele vai se deslocar, ele vai se esticar. Chega um determinado momento em que, se essa pressão for parada, ele tende a voltar para a posição inicial. Deformação elástica, uma função linear que obedece à lei de Hooke, como vimos anteriormente. Só que chega um momento que a gente aplica uma pressão nos corpos elásticos que a gente passa por um limite proporcional, chegando num ponto onde a gente começa a ter uma função não linear. E aí os corpos elásticos, eles deixam de obedecer à lei de Hooke, porque eles começam a ter agora uma deformação plástica. Deformação plástica é aquela que você não consegue mais voltar para a posição inicial. Então os corpos elásticos, eles saem de uma posição elástica para uma deformação plástica. É mais ou menos o que acontece ao longo do tempo, por exemplo, com aquelas presilhas de cabelo que vão ficando meio afolosadas, né? Vão ficando meio distendidas, né? na linguagem popular. Então, chega um momento em que acontece uma deformação que ela não volta mais, ela não regride mais. Então, o pulmão do paciente, ele acaba se distendendo, tendo uma deformação que não volta mais para a posição inicial. Esse ponto aqui é um ponto que deve ser evitado, principalmente quando a gente pensa em proteção pulmonar. Então, seguindo aqui é só uma representação exatamente onde o pulmão ele obedece, ou os corpos elásticos obedecem à lei de Hooke, e nesse ponto yield point é exatamente onde a gente começa a ter uma deformação plástica. Então, o que é que acontece? Olhando para esse gráfico da direita, uma deformação elástica ele vem e volta, mas quando ele rompe esse ponto, a deformação plástica, o retorno não é mais para a posição inicial. Ocorre o quê? Uma deformação permanente nos corpos elásticos. E esse ponto, pessoal, é exatamente o ponto que é necessário que a gente evitar exatamente o início da lesão das fibras elásticas para que elas não consigam mais voltar para a posição inicial. Então, o ARMA Trial ele veio com parâmetros revolucionários, né, de ventilação, com dois pontos muito importantes. Primeiro é o VT de 6 ml por quilograma de peso predito, como nós já vimos, calculando pela altura do paciente e o tamanho do pulmão, e a pressão de platô abaixo de 30 centímetros de água. Exatamente para evitarmos esse ponto de ruptura com uma deformação plástica para o pulmão. Mas, Eduardo, por que 30 centímetros de água? Da mesma forma como a tabela PIP FiDO2, a famosa PIP Table do ARMA Trial, foi um consenso numa reunião de especialistas lá dos Estados Unidos, o grupo que faz o ARDSNet, né, as pessoas, os pesquisadores do protocolo do grupo ARDSNet, através de estudos prévios, eles chegaram à conclusão que 30 centímetros de água era um parâmetro de segurança. Inicialmente foi proposto 32 centímetros de água, mas após uma grande discussão, acabou ficando em 30 centímetros de água. Então, a redução de 6 ml para 6 ml por quilograma de peso e o limite da pressão de platô para 30 centímetros de água promoveu uma melhora significativa na mortalidade, no tempo de ventilação mecânica e no número de falência de múltiplos órgãos para os indivíduos que foram ventilados com a estratégia protetora.
ok? Então, vimos o porquê de ventilar por peso predito, o porquê de ventilarmos com 6 ml por quilograma de peso, o porquê de ventilarmos com drive pressure abaixo de 15 e o porquê de utilizarmos uma pressão de platô abaixo de 30. Não é só, pessoal, não é só a gente saber que temos que usar esses parâmetros. Nosso objetivo é fazer com que vocês entendam o porquê de utilizarmos esses parâmetros. Ok? Então, pessoal, continua seguindo o canal do YouTube do Dr. Tiago, que vai vir muito mais vídeo de ventilação mecânica com muita dica legal para vocês. Forte abraço e valeu!